tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de abril de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1891, 4 páginas, 36 logias e 6 máximos. O tema é catálise consciencial. A especialidade é evoluciologia. Quem redigiu essa apresentação séria foi a nossa amiga que está aqui na cadeira dos réus, a dona professora Alba Cardoso. Definologia. A catálise consciencial é a aceleração da transformação íntima, sadia, da consciência homem ou mulher, a partir da eliminação da resistência intraconsciencial, a aplicação ou ao desenvolvimento dos próprios trafores, possibilitando a redefinição do patamar evolutivo. A eliminação dos pensenes conflituosos, a desrepressividade pensênica, a abreação das emoções represadas, o expurgo dos componentes intraconscienciais dissonantes, a utilização evolutiva da vontade, a autoexposição da cobaia lúcida, a antecipação calculada da invex, o reconhecimento da condição de sempre aprendente rumo ao abertismo consciencial, a recuperação de cons do curso intermissivo, o extrapolacionismo assistido apontando formas mais evoluídas de automanifestação consciencial. Agora nós temos na taxologia 8 tipos de catálises conscienciais pró-evolutivas. Vale a pena ver. E na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes dentre 15. Aceleração da história pessoal, anticatárse, catalisador, omnicatálise e propulsor da vontade. Frase enfática. Descobrir, aplicar e experienciar os elementos compositores da catálise consciencial evolutiva é condição vivencial ao alcance de consciências pesquisadoras interessadas na autorreciclagem. Você é catalisador ou catalisadora da própria evolução? Imprime movimento acelerado ao aprimoramento da autoconsciencialidade? Existe também uma bibliografia e a webiografia. Agora, perguntas. Conheço a conscienciologia há algum tempo, também o espiritismo e a Umbanda. Nunca fui praticante nenhuma das anteriores, somente tendo lido livros e frequentado algumas reuniões de Umbanda. Há 2 meses estou namorando uma ex-amiga. Minha namorada possui faculdades mediúnicas bem desenvolvidas. Já frequentou centros espíritas e giras de Umbanda. Há algum tempo não frequenta mais. Porém, tem tido episódios em que as consciências baixam. Algumas vezes na minha presença, outras não. Confesso que fico assustado sem saber de que forma proceder. Ela sempre me pede ajuda. Sendo assim, gostaria de saber se devo fazer algo para ajudá-la. Devo levá-la novamente a um terreiro de confiança? Ou mesmo ao CAEC, pois não sei. Tenho receio de tentar ajudá-la. Possa ter alguma implicação negativa para mim. Gostaria de sua opinião. Afinal de contas, isso é uma namorada para ficar ou para acabar? É preciso ver, a primeira coisa é isso. Se ela é sua namorada para valer, você deve ajudá-la em tudo que você puder. Agora, a situação maior aí é ensinar para ela o estado vibracional, para ela se libertar do processo dos guias cegos. Isso aí é guia cego. Isso aí chama semi-possessão. Agora, não banda e quimbanda, às vezes fica assim por 5 anos depois que a pessoa deixou. Então é preciso de ver o que vai fazer. É bom ajudá-la assim. Outra coisa, esse processo de possessão é difícil porque uma hora pode acontecer que ela esteja defendendo a tese de mestrado e o cara baixa. Como é que fica? Modo que é bom dar um jeito nisso. Outro, o que significa realmente ter controle sobre o estado vibracional? Quando saberei que o tenho? Não consigo sustentar meu EV por mais de alguns segundos. Sim,
Mas você está começando, vai devagar com a dor, anota tudo e vê. Com o tempo, tudo isso assenta e você vai se tornar experiente. Aí melhora tudo. Insista com o processo e siga em frente. Outro. Serei submetido a uma postectomia devido ao quadro de balanopostite recorrente. Estive lendo alguns relatos otimistas e satisfeitos de homens submetidos à mesma cirurgia. Dizem que a higiene do local ficou melhor e a sensibilidade diminuiu. Tenho relacionado essa perda de sensibilidade aos meus esforços na diminuição dos meus ímpetos sexuais, o que me ajudará a orientar melhor minhas energias e, consequentemente, minha proex. De que maneira o senhor vê isso? Posso relacioná-lo com amparo? Pelo que tenho lido, essa cirurgia só traz benefícios. Essa cirurgia tem mesmo somente pontos positivos? Você quer falar alguma coisa? Seria bom. É a postectotomia devido a uma balanopostite recorrente. Realmente, você tem, é preciso fazer. É o ideal fazer. Isso aí, na realidade, é uma plástica para cortar o excesso do prepúcio do pênis. Isso pode dar realmente infecção recorrente. Agora, se ele confia no médico, ele tem experiência, a chance de dar alguma coisa errada é muito baixa. Eu acho que sempre bem feito vai ajudar o cara. Está bem indicado. Muito, vai ajudar muito. Está bem? No último encontro, expus os meus trabalhos ao senhor e questionei a incoerência de estar buscando sair do milicínio, Polícia Federal, Direito, para uma profissão mais assistencial, psicologia, conscienciologia, tendo ainda tantos arroubos de egoísmo, vitimização, controle e manipulação. Recentemente iniciei o estágio supervisionado em Clínica 1 e sinto a responsabilidade da atuação assistencial. Posso comprovar o quanto isso me tem proporcionado de crescimento, verdadeira catálise. O senhor está certíssimo quando fala da interassistência sendo motor evolutivo. Há pouco tempo participei de terapia grupal, havendo muitas incidências de abuso sexual na infância. A todo momento me perguntava o que isso tinha a ver comigo. 90% das minhas amigas foram vítimas de abuso. No dia seguinte, a professora resolve exibir o filme Festa em Família. É um filme dinamarquês que trata do segredo de uma família onde o pai era abusador dos filhos. Valorizando as sincronicidades, imagino o nó que isso deu na minha consciência. O senhor poderia me ajudar a falar sobre esses fatos? Ou melhor, sobre essa catálise? Olha, a maioria das pessoas que sofreram abuso na infância, principalmente se foram meninas, criam um processo para o resto da vida. Os meninos conseguem sair um pouquinho melhor do que as meninas. Agora, o caso mais sério que a gente tem que ver nisso é pôr uma pedra em cima e seguir em frente. Se a pessoa está mais ou menos composta inteira, vai em frente. É o jeito. E esquecer o que passou. Agora, vamos lembrar que a criança, numa condição dessa, ela é sempre vítima. Sendo vítima, a situação é a favor dela. Ela não é algoz, ela não é carrasco. Então, isso tudo também tem que pensar na situação aí. Agora, vocês já viram esse filme, Festa em Família? Arranja esse para nós aí. Eu quero ver se a turma lá já viu. Você sabe que nós temos muita gente que trata dessa turma, né? É preciso saber se vocês viram esse filme. É interessante isso aí. Outro. Há 3 meses estudo a Conscienciologia e sinto que subi um degrau. Quando a turma focaliza aí o cinema lá do telão, sempre tem um degrau aqui. Então, todo dia a pessoa tem que estar subindo algum degrau, depois que desceu. Né? Assisto às aulas às 4 horas da manhã, algumas vezes ao vivo, e outra quando volto ao trabalho com total entendimento e prazer enorme. Seja pelos meus 59 anos, pela cicatriz, ou por estar há mais de 20 anos estudando a mente, isso é catálise pensênica? É. Agora, eu acho que seria bom você aparecer aqui com uma certa frequência, para você ajudar a gente. Você tem muita coisa que você pode oferecer. Olha bem, esse aí é forte na história. Agora, gente, eu estou aqui com uma preciosidade da Universidade Estadual de Londrina, é do Ricardo Dias. Evidências empíricas de organizações substantivas. Estudo de caso em instituição conscienciocêntrica. Que eu lembro, é a primeira defesa de tese de mestrado sobre IC.
Agora, veja, é o título de mestre e ela foi aprovada no dia 10 de dezembro agora, passado. Tem mais de 300 páginas aqui, a defesa de tese dele. Eu quero ler isso aí, para depois ir para a holoteca lá. Todo mundo aqui, eles assinaram, aprovado em 10 de dezembro de 2010. Agora, a dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em administração do programa de pós-graduação em administração da Universidade Estadual de Londrina, em consórcio com a Universidade Estadual de Maringá, sob apreciação da seguinte banca examinadora. Tem a professora, professor e o professor. 3 aqui da banca. É a UEL e etc. A PPA. Então, é uma coisa séria. Eu quero dar uma olhadela com calma. Depois eu passo lá para a holoteca. É o Ricardo. Isso aí eu acho que é um gol que ele cometeu. Ele cometeu um gol. Olha lá. Você quer falar alguma coisa aí do seu trabalho? Como é que foi? Conseguimos colocar o princípio da descrença, ficou bem no eu vi que você colocou aí, falou não acredite em nada, nem mesmo do que estiver escrito nessa dissertação. Isso gerou é a primeira vez que eu vejo o princípio da desconforto nos doutores, né? Uma das doutoras da banca, ela falou, olha, eu vou usar o que você falou aqui. Não acreditei em nada e ela começou a debater. E no final da discussão, a gente já tinha fechado, já tinha sido aprovado, e nós começamos a debater a projeciologia, porque tinha um capítulo que é sobre o que é a conscienciologia com todo o paradigma consciencial. Eles pediram para tirar do capítulo e colocar no apêndice. Eles falaram, isso aqui ainda está muito pesado para a gente. Eu falei, tudo bem, vamos tratar só da parte administrativa, e da conscienciologia ficou no apêndice com todos os detalhes. Mas olha, parabéns, viu? Você foi um gol de placa. Que tal a gente dar umas batidas de... Merece. Ele é o corifeu, ou precursor. Sabe como é que é? O nome é corifeu, quando abre assim um caminho. Agora, minha gatinha de 2 anos dessomou hoje pela manhã, vítima de uma queda. Acredito que deve ter tido amparo nesse fato, pois caiu do 15º andar e o corpo estava sem nenhum ferimento ou sangramento externo. Parecia que estava dormindo. Qual a melhor postura consciencial e ações que devo ter para ajudá-la no período pós-dessomático? Sou tenepsista. Olha, a primeira coisa que eu acho, de onde ela caiu, se o imóvel é seu, faltou tela. Então, é isso que você tem que pensar, que é a coisa mais séria. Sei lá, amanhã você arranja outro gato, vai cair lá de cima. 15º andar tinha que ter tela. E outra coisa, tela de ferro, de metal, e não essas de plástico. Tem uma gata que roeu e passou fora. Agora aqui outra. A cristalização de pensenes durante nossa série X seria o nogórdio para neopensenes sadios? Olha, até um certo ponto, depende o que é essa cristalização. Se ela é boa, se é positiva, se é cosmoética, se é adequada, vocês não acham? Aí vai entrar numa catarse consciencial. Agora, aí é que pode ser, se ela é boa. Tenho assistido às tertúlias e apresentações dos verbetógrafos. Interessante que várias vezes percebi em mim sentimento de reconhecimento e afeição pelos mesmos. E é como se houvesse um reforço por meio desse reconhecimento dos trafores deles ao modo do curso intermissivo. Poderia comentar algo a respeito? Sim, essas coisas existem. Devido ao processo da afinidade, há a reciprocidade do sinergismo. E isso acontece principalmente na apresentação mental somática. Agora, para você, página 33, trinomiologia. A verbetógrafa poderia esclarecer mais e exemplificar o trinômio, autoconsciência, releitura da intenção e egocídio cosmoético? Yes. Alô? Está vendo? Esse trinômio eu observei a partir de uma experiência que eu tive.
Então, o que aconteceu? Eu estava discutindo com uma pessoa do trabalho e aí a gente queria chegar a um denominador comum, só que eu queria estar certa, não queria, na verdade, eu não queria o denominador comum, eu queria o meu. Então, a minha posição. E aí, na hora que a gente parou, deu uma parada, foi ver outro assunto, quando retornou, aí eu percebi a minha intenção, aí eu tive a lucidez, né, que foi a autoconsciência. Eu revi a minha intenção naquele momento e aí eu abri mão daquela posição. Eu queria aquele resultado, não, eu abri mão daquilo para colocar e ver o que poderia ser melhor para os dois ali. E aí o outro também abriu mão. Então, foi interessante, porque no final eu abri mão do meu ego, mas cheguei a um resultado assim, muito mais próximo do que eu queria, do que se eu tivesse simplesmente mantido ali. Não, eu quero o meu, eu quero o meu. Acho que foi mais positivo. Seu trinômio é muito inteligente. Oi? Seu trinômio é muito inteligente. Tá perfeito. Adriana, o que você acha? Muito bom. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que a turma lá da recepção me pediu para mostrar isso aqui e falar. Vai ter festa. Venha comemorar com as aniversariantes do mês de abril. Local de discernimento, dia 17 de abril, valor 5 pratas a partir das 20h30. Dia 17, aqui não está falando o dia da semana que é. É domingo. Então, vocês ficam sabendo, todo mundo deve aparecer lá para dar umas palmadas no povo que está aniversariando. Tá certo? Agora, para o Lochas não falaram. Vai ter alguma boca livre, alguma coisa? Hein? Porque dando 5 pratas, deve ter alguma boca livre extra. Agora, 5 pratas a participação. Eu peço a vocês para nós tomarmos isso em consideração e levar a sério para melhorar o nível da sociabilidade na Cognópolis. Eu considero esse processo social muito sério. Sou eu e a Graça que sempre falamos disso aqui no CAEC, há muitos anos. Agora, gente, eu queria dizer para vocês uma situação que isso aqui é das minhas notas que eu vou colocar lá nos bordões, mas eu acho que esse aqui eu não falei aqui ainda. Com o passar do tempo, os objetos podem sofrer deteriorações definitivas e são excomungados, iguais certas pessoas, objeto e pessoa. Em 1930, no Brasil, a cocaína era aplicada pelos odontólogos livremente. Meu pai tinha isso no consultório. Eu tive dente que ele usou cocaína. Os tubos de lança-perfumes eram brinquedo das crianças, inclusive o rodouro dourado, que era uma beleza, que valia mais nas nossas trocas de criança, na década de 40 do século XX. Entende? Isso era aberto. Em 1960, eram feitos experimentos abertos com LSD também. Eu mesmo recebi dos Estados Unidos. Era normal. Não tinha descriminalização de nada disso, descriminalização. Então, veja, isso aí fica dentro das pesquisas culturais e sociológicas, para a gente ter uma ideia. Tudo muda, as pessoas e as coisas. E muitas das vezes são depreciadas com o tempo, que é o caso aqui. Agora, eu vi um negócio aqui, lá nos processos do Law and Order, etc., tal, que eu desejaria falar das minhas amigas aqui, mas eu não posso, estou sem jeito. Mas eu vou falar o que eles falaram, tá certo? O nosso amigo investigador lá, o policial, junto com a outra lá, que é a promotora, eles escolhem umas, às vezes, muito bonita, etc. Tal. Então, virou e ela perguntou, mas como é que é ela lá? Eu falei assim, não, ela é certinha. É daquelas donas que devem engomar as calcinhas. Eu achei essa o top, em matéria de gente certa e correta. Vocês estão entendendo bem, né? É mais do que isso, essa aqui é o máximo.
Ganhou do Monk, ó. Não, ela é certinha. Deve engomar as calcinhas. E falou isso com uma seriedade enorme. Ninguém riu. Lá no filme. De modo que eu estou lembrando vocês. Agora, lógico, aqui está um trabalho feito, levantamento pela nossa professora Adriana, sobre a cravelha. Está aqui, para você. Você pode ficar com esse. Você aí vai ver o que eu falo. A ideia está certa até um certo ponto. Pelo seguinte, em latim, é clavícula. Isso aí vem de cravinha, ou cravilha, com 2 L's. Tinha uma porção de coisa nesse sentido. Agora veja, o negócio sempre foi cravelha no Brasil, porque eu fui criado no meio de músicos. E lá em casa o que falava mais era em craveira. Cravelhas, cravelhas, cravelhas. Você está entendendo? E muita gente falava craveira, em vez de lhá, lá no interior. A gente viu, eu estava junto com ela, e realmente o conceito é justamente para exigir da pessoa, né? Quer dizer, aquela ser rigorosa. Não, e tal. a gente usava muito isso. É. Então, como eu via, só que... Lembra até hoje do meu pai falando, não, aperta as craveiras desse menino. Quer exigir Vamos da dar um pessoa. jeito nisso. Está entendendo? Às vezes falava, meu pai falava isso com a criança que ele atendeu, que era filho lá do vizinho. Atendeu. Então tinha que apertar o menino para ele escovar os dentes. Agora aqui pela etimologia chega na clavícula também, né? Aqui Pois o latim que eu estou falando. O processo e tinha cravilha, com 2 L's. É próximo mesmo. Espanhol também. Agora, a clavícula, você pode espremer as clavículas desde que faça assim no ombro do cara. Aí espreme. Não há dúvida. Né? Não, abraço é o quebra-osso. Esse aí é o quebra-osso. Eu conheci, tinha uma amiga nossa que era muito amiga, mas tinha uma força danada. Chamava Maria da Cruz. Todo mundo ia dar um abraço, falava, não, devagar. Ela tinha quebrado a costela de um amigo uma vez. Um abraço. Muito forte. Agora aqui. Existe alguma relação entre a apresentação do verbete e a parapsicoteca? Aí agora é que eu não sei, né? Catarse consciencial. Verbete e parapsicoteca. Tem um parapsicodrama na parafatologia. Porque no verbete... Tem um parapsicograma aí. Eu não estou lembrando, não estou vendo onde é que está a página aqui, mas eu coloquei a psicograma, a psicoteca, porque eu lembrei do livro Cristo Espera por Ti, né, que tem toda aquela rememoração da vida da pessoa. É um flashback. O flashback, aquilo dali eu considerei uma catarse até. Para ela... Uma coisa boa que você falou aqui, na teca ela colocou, a teca de julgar 50 coisas fora. Eu ia perguntar isso aí. Eu queria falar do livro, então. O livro é esse aqui, Jogue Fora 50 Coisas. Legal. Gayle Blanc. Da Gayle Blanc. Então, esse livro aqui, ele me ajudou bastante a ver bagulho que eu achava que não era bagulho. E... Você já viu esse livro? Até você. Isso aqui é para dar de presente mesmo. E depois disso, muita coisa aconteceu. Agora, foi uma catarse. Se não me engano, vocês fizeram o Lost ver porque ele queria julgar umas pessoas fora aí. Pegar umas pessoas aí e julgar fora. A Rosa está me lembrando aqui porque eu esqueci na bibliografia de colocar esse livro. Sim, isso aí então é bom não ser pôr, é uma boa. E eu tinha trazido aqui para hoje, para perguntar exatamente se dava tempo, né? Tá ótimo. Onde? Crescendologia.
o Crescendo, crise de sofrimento, crise de crescimento, reeducação autoprogramada. Isso aí tem até a ver um pouco com a questionologia, né? Porque no começo da nossa andança, assim, do nosso caminhar, a gente tem muita crise de sofrimento, né? Então, você muda, mas muda achando que é penoso, que é ruim, você não quer mudar. Até que a gente começa a aprender, aí a gente tem crise de crescimento, que fica mais, né, mais palatável, consegue digerir melhor as mudanças internas, já consegue ter mais autoconfiança também. E aí depois vem a reeducação autoprogramada, que seria uma catálise mais próxima da outra, como você. Eu mudei isso aqui, e agora, semana que vem, e agora amanhã, sabe? Para você se programar para mudar, não esperar as coisas virem até você, não esperar acontecer. Você faz o seu momento, assim. Ô, João, outra mosca para você que você não pegou. Essa é minha. Está na holoteca, traforoteca. Até agora só tem 3 mesmo aqui, não tem mais do que isso, não. 3 pontos só. Alba? Oi. Lá na página 33, na ciclologia, você poderia falar aí, de acordo com a sua experiência, um pouco mais sobre esse ciclo? O ciclo completo de passagem pelo gargalo consciencial. Nesse ciclo aqui, eu considerei que a gente tem que abordar várias facetas para passar por esse gargalo. Eu, antigamente, achava que só a minha inteligência era suficiente para passar por um gargalo desse. Então, por exemplo, quando eu não consegui tirar a minha carteira de direção, aí eu fiquei, nossa, que absurdo, né? Eu, uma pessoa inteligente e tal, como é que eu não consigo? E aí eu fui ver o que estava por trás. Tinha uma série de travões relacionados à autorresponsabilidade, ao domínio da própria vida. Então, eu tive que mexer com as energias, tive que mexer com as emoções. Então, para você passar, eu acho que o completo aqui mesmo tem que considerar várias facetas, não só uma, porque aí você consegue jogar como o Valdo fala, né? Matar mosquito com bomba atômica. Você vai com tudo que você tem para resolver aquele problema. Aqui na fatologia, na terceira linha, você fala da técnica da INVEX, que já é uma técnica que é para ser aplicada já bem cedo na vida. Como é que é essa antecipação calculada da técnica? Terceira linha, fatologia. Antecipação calculada da INVEX. Nesse sentido aí, seria a pessoa conseguir ficar mais lúcida para aplicar a INVEX cada vez mais cedo. Porque, inclusive, no verbete, teve um verbete que a Lucy se manifestou e ela falou que tinha aplicado a técnica da INVEX, mas não tinha, né, aplicado como a Conscienciologia, com os conhecimentos da Conscienciologia, sim, mas era mais intuitivo. Eu acho que quanto mais a gente tiver uma intuição assim, como ela falou que teve, né, independente de ter conhecimento de livro ou do professor que te falou, eu acho melhor. Então, antecipar, porque até 26 anos, né? Mas se você ficar mais lúcido com 13, com 9, com 5, eu acho que é isso. Mas seria uma aplicação também, seria uma catálise consciencial antes e depois aplicar a técnica? É isso? Seria uma catálise, Eu não sei se alguém tiver alguma opinião também sobre isso. Oi. Oi? A Adriana está comentando aqui do nulificação da infância, que é o verbete, que você acaba, né, você diminui a infância e as imaturidades. Obrigado. Nesse sentido.
patologia. O item, a reconciliação com os atos, fatos e parafatos. Poderia explicitar? Sim. Essa reconciliação é quando a pessoa ela já está um pouco mais de bem com a vida. Não é uma visão poliana, não. É uma visão que os conflitos eles estão menores do que eram, né, no caso. Então, assim, você se reconcilia como? Você reconhece que aquela sua realidade foi o melhor para você, ou foi o melhor que você conseguiu fazer, sabe? Você faz um balanço e você se identifica com aquilo dali e você, a partir daquele momento, segue em frente. Não fica chorando leite derramado, nada disso. As coisas não ficam mais tão mal acabadas assim. O desenvolvimento parapsíquico ajuda nisso? Eu acho. Especificamente? Eu acho, porque você percebe muito da sua manifestação multidimensional e coisa que antes você não dava conta. Eu acho que ajuda sim. Obrigada. Alô. Aqui. Poderia explicar a autora, por gentileza, a fatologia, a segunda palavra, a aberração das emoções represadas? Tá. A aberração. Eu vou ler a definição aqui, né? A aberração é a descarga emocional pela qual um indivíduo se liberta do afeto que acompanha a recordação de um acontecimento traumático. É quando você se libera daquela emoção e aquilo te faz ver a situação de uma forma melhor. Então, essa é a definição. Tá bom. Eu não sei se foi falado na 34, na taxologia, no item parapsíquica, faltou a crase frente à presença de consciências. Taxologia. Frente a... 3. No item... Frente à presença. Tá, obrigada. Sim. Aúba, Osvaldo aqui acima no ar. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Eu acabei de chegar, então sou retardatário, portanto, se já foi perguntado para você, peço desculpas, tá bom? Desculpa, você pode falar mais alto, Osvaldo? Tudo bem. Eu estou dizendo que acabei de chegar, portanto, se tinham perguntado para você, eu peço desculpas. Eu vou diretamente na definologia, na definição que você deu. Sim. E foi realmente para mim realmente produz um impacto na minha, essa definição tua aqui. Eu gostaria de conhecer a tua experiência, porque se você escreveu isto aqui, imagino eu que você deve ter tido algumas experiências muito fortes para poder definir isto aqui desta forma. Sim. Você poderia me dizer qual foi a tua experiência, os fatores, as características que teve tudo isso aí? Eu penso que a experiência mais forte, eu tive vários momentos de catarse, né? Umas mais significativas, mas a que mais me impactou foi a questão dos trafores, a descoberta dos trafores. Porque eu tive um processo forte de vitimização e ficava naquela, né? Coitadinha dela, tá? E não faz nada. Então, quando chegava alguém para me falar alguma coisa do meu trafor, nossa, Alba, você sabe inglês. Aí eu, grande coisa. Você faz tal coisa. E eu sempre colocando para baixo. E essas pessoas, elas são catalisadoras da nossa evolução também. Porque elas estão ali para mostrar coisa que vai ajudar a gente a andar mais rápido. E aí eu lembro do professor Otávio Araújo, ele me falou de uma técnica para listar os sucessos, né, que eu tinha tido. E aí eu, com a cara mais lavada do mundo, falei para ele que eu não tinha tido sucesso. E ele falou assim, você está viva? Aí eu, tô.
Aí ele, então só de viver você já teve sucesso, você não morreu, né? Aí eu queria matar ele, porque ele me impactou muito com aquilo. E aí eu fui procurar os trafores, e aí foi fantástico, porque eu descobri um monte de coisa que eu não queria mostrar para mim mesma. Então, a descoberta dos trafores é o que foi mais impactante para mim. Não sei se eu respondi. Mas também foi a partir de, vamos dizer assim, teu trafar principal, naquele momento, pelo menos, era justamente a vitimização? Naquele momento era. Ok, obrigado. Pode falar, Tânia. Alba. Oi, Tânia. Tudo bom? Aqui na fatologia, na penúltima, lá no finalzinho da penúltima, o que você está querendo trazer aqui? A realização do sonho de consumo. Quer dizer, seria vertente nosográfica? Ou esse sonho de consumo tem a ver com a catarse consciencial? Esse é positivo, ele tem a ver, sim. É. Inclusive, eu lembro que a Kátia Aracá que me perguntou durante a revisão, né, e essa realização do sonho de consumo? E aí eu lembrei de quando o Valdo fala para a pessoa vai fazer a TENEPS, é bom ela ter pelo menos algumas coisas resolvidas. E se tem aquele sonho, se né? ela tem o sonho dourado de ir à Itália, primeiro ela vai lá, depois ela começa a ter. Né? Porque eu penso agora, que a palavra dourado Itália, você não pôs aqui. Se quiser, eu posso pôr. Sonho dourado de consumo, que esse é o que eu teto. Ou podia botar uma qualificação no substantivo. A realização homeostática do sonho de consumo, né? Essa ideia, né? Como sugestão. Então ela é homeostática. Eu sugiro que coloque pode pôr o homeostático. Uma qualificação. Vamos pôr, né? Se vai resolver, tem que ser homeostático, não é isso? Tá ok. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Agora, o dourado é bom pôr. Obrigada. Dá mais força. Né? Vou pôr. Alba, sim, senhor. Adélio, quando você comentou que uma sinonímia ali seria catarse íntima, né? A relação catálise versus catarse, você vê que é primeiro necessário você começar a fazer algumas catarses íntimas para chegar na catálise, ou ao contrário? O que você, na tua experiência, até que ponto a catarse ela é consequência ou ela é causa da própria catálise consciencial? Eu acho que a catarse ela é mais profunda, porque ela envolve emoções muito arraigadas da pessoa. Na verdade, essa catarse aqui foi uma indicação do Valdo. Quando ele me deu o tema para fazer, ele me deu catarse e catarse. Tem vários verbetes que eu falo nas duas coisas. E aí, assim... Agora, uma é mais pontual, a outra pontual, né? é mais abrangente. É o que você está falando. É o que eu achei. Então, acho que várias catarses vão gerar uma catálise, no caso, nesse... A catálise é mais um processo bioquímico. Agora, a catarse é mais um processo mental, emocional. Tal. A atitude está mais na catarse, né? E a catálise é uma consequência desses processos, acho. A catálise é a ressex. O ato da ressex é a catálise. Por isso que eu falo. Agora, há vários verbetes que eu falo em catálise e catarse. Alba. Oi. Elizabeth aqui em cima. Em cima. Tudo bem? Tudo bom. Primeiro momento, parabéns pelo verbete. Opa, é o primeiro que fala hoje. Não, a Tânia falou. A Tânia já falou? Então tá. Fechou. Na página 32, em tecnologia, você dá como exemplo a técnica de mais um ano de vida. Sim. Você aplicou a técnica de mais um ano de vida? Está cobrando porque ela é especialista. Eu apliquei quando eu coloquei como meta um mega foco, e aí eu tinha 3
3 pontos importantes do megafoco. E no primeiro ano foi técnica de mais um ano de vida. Não foi assim, eu não procurei no 700 experimentos, que eu já tinha lido antes, mas foi uma aceleração. Eu queria resolver um monte de coisa e eu consegui resolver naquele ano. E do resultado da técnica acelerou dentro do processo da catarse? Como um todo? Foi. Valeu. Obrigada. Parece que todo mundo está aprovando a sua tese, igual o do Ricardo Dias. Né? Estão aprovando. Alda, aqui no ar. Oi. Na fatologia, na terceira linha de cima para baixo, bem no final, você fala aí do autodesassédio, o autodesassédio. Você poderia falar assim, alguma coisa específica, lógico, além do EV e outras coisas mais, que você tenha usado assim para te ajudar, para alavancar tudo isso? Eu uso até que está no princípio, né? Na principiologia tem relação com isso aqui, que é o princípio da descrença. Se eu estou atuando de alguma forma e alguma coisa me parece estranho, eu me questiono qual é a minha intenção. Eu questiono se aquela justificativa que eu estou dando, se ela é correta mesmo, se é cosmoética mesmo. Eu sou descrente das minhas intenções, sabe? E aí eu procuro colocar mais reto, mais cosmoético, e agora tem dado certo. Não sei se respondi a pergunta. Ok, deu para entender. Okay. Então, Alba. Oi, Alba, novamente aqui no A, acima. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, diz a reconciliação com os atos, fatos e parafatos. Você poderia ampliar, e que foi o que te levou a escrever exatamente essa frase? A gente já comentou, mas desculpa, então. eu acho que pode falar de novo, que é quando você consegue ficar um pouco melhor, mais de bem com a vida. Você reconhece os fatos que aconteceram na sua vida, você dá uma olhada para trás, assim, sabe? Você olha para sua família e as coisas não te prendem tanto mais. Então você se reconcilia com aqueles fatos que aconteceram e que acontecem até atualmente. Alba, só continuando nisso aí, porque eu já tinha ficado com a dúvida antes, mas você reconcilia porque você compreendeu ou porque você pôs uma pedra em cima? Porque você compreendeu. Porque se você botar a pedra em cima, aí você vai ter que no futuro fazer uma nova catarse e às vezes vai ser mais doloroso, sabe? Assim. Então você compreende e passa. Alba, eu gostaria que você falasse um pouco aqui na taxologia, os 8 tipos de catálises, né? Do primeiro, que é esse automático, né? A mudança automática, às vezes compulsória, às vezes compulsória, realizada a partir de agente externo, inicialmente sem reflexão por parte da consciência, mas com resultados sadios. Másculo? Não? E por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes a gente muda de cidade, por exemplo. Eu vim para Foz do Iguaçu e quando eu cheguei aqui, a primeira semana foi uma semana de aceleração. Eu joguei fora um monte de bagulho mental que, se dependesse só da minha vontade, assim, eu não jogaria naquele momento. Mas eu vi que o holopensene da cidade, a limpeza, o ar fresco, sabe, tudo propiciou. As pessoas à minha volta foram catalisadores naquele movimento. Foi inconsciente na hora, mas depois eu tive resultados positivos. E foi só na hora. Depois eu vi que foi bom para mim. Professor, de que forma foi acessada a informação do peso do psicossoma? A informação é do psicossoma projetado ou dessomado? Não, a informação que a gente tem, no meu caso, são os 2 tipos. No século XIX, eles estudaram, um cara estudou isso durante muitas décadas,
para ver o cara na hora que morria. Então, quantas gramas que o corpo ficava mais leve imediatamente. Então, com isso, ele descontou. Agora, na questão da projeção, alguns, então, começaram a estudar isso também durante a projeção e chegaram mais ou menos às mesmas conclusões. São algumas poucas gramas que a pessoa perde. Agora, eu acho, para explicar isso melhor, que o processo é do lastro do psicossoma, que acompanha o psicossoma com a ectoplasmia. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente qual é o peso real do psicossoma, porque tem o processo do lastro da ectoplasmia. Agora, outro. Namoro há quase 4 anos e há 2 estamos noivos e morando juntos. Há um tempo estou tendo problema na parte sexual por parte dele. Isso acarreta em discussões pelo fato dele não querer procurar ajuda médica e psicológica. Também eu estou achando esquisito aqui, eu não sei o que é que você vai falar no resto, mas até agora, esse negócio de 2 anos de noivado, no século XXI, está parecendo minha terra na década de 30. Ele tem 33 anos. Isso começou a ocorrer depois de um episódio em que vi mensagem no celular dele de conversas com outra mulher que tinha acabado de terminar com o namorado. Ele diz que não houve nada. Até acredito que seja verdade. Já não sei se ele está assim por não haver mais sentimento por mim e também já não sei se tem sentimento por ele. Será que posso ter algum tipo de assédio? Não, o que eu vejo aí é que esse negócio está errado há muito tempo. Esse negócio, há 2 anos estamos noivos. Esse negócio está mal contado, devia de resolver esse problema há mais tempo. Se é assim, você está levando, falando em noivado, não sei o quê, tal. De examinar o que vocês querem na vida. Precisa de uma conversinha entre os dois, não é isso? Com a nossa ausência. Frequento palestra ministrada por Moisés Ezagui, que fora citado na Tertúlia 1876, e que diz ser possível a extinção da consciência. Ouviu mesmo dizer de que nós, consciência, seriam apenas a experiência de consciência mais evoluída. O senhor poderia opinar a respeito? Olha, não vou perder tempo, isso é besteira. Tudo que eu tenho estudado em várias vidas, inclusive com as minhas retrocognições, a consciência é eterna, não tem jeito. Ela é imatável e imorrível. Estudei conversa fiada para boi dormir, ou para tapear inglês. Por cima de moar, não, por favor, me poupa dessa. Algumas vezes, quando estou fazendo EV, sinto que libero ectoplasma pela boca. Isso é um processo natural que ocorre espontaneamente. Por que isso ocorre? Pela boca é um dos lugares, dos orifícios do corpo que sai mais ectoplasma. Isso é antigo, o negócio vem de muito tempo. De modo que isso é normal, faz parte do processo. É a esterilização da energia, no caso o ectoplasma mais carregado, etc. Tal. Vai estudando, anota tudo que isso é normal. Agora, para você, Alba, na taxologia, página 34, item parapsíquica, a potencialização das percepções frente à presença de consciências indutoras de parafenômenos edificantes. Isso acontece, inclusive, aqui no tertuliário. Eu percebo que quando eu venho aqui, as minhas percepções melhoram e eu acho que isso tem a ver com não só com a presença do professor Valdo, mas com outras pessoas que também mexem em parapsiquismo, estão desenvolvendo, e aí todo mundo junto aqui, e isso é um catalisador das parapercepções. É o que eu tenho como experiência. Assim. Em seu blog, o projetor Vasco Vasconcelos parece falar com bastante conhecimento de causa sobre o processo do desassédio. Sob a ótica da conscienciologia, ele já estaria no patamar do desperto no quesito desassedialidade? Olha, seria bom você perguntar isso aí para o dito cujo, né? Pergunta para o Vasco. Vamos ver o que ele acha. Eu não sei. Quem é que está com... É você?
Você pode falar também na taxologia do item 5? Na catálise proexológica. A reavaliação do rumo do ciclo multiexistencial pessoal por meio da participação de curso intermissivo pré-ressomático. Quando a gente passa pelo curso intermissivo, esse rumo que a gente vinha tomando, né, nas nossas vidas, ele pode ser totalmente alterado. Então, você fica mais consciente de algumas coisas que você deixou para trás, algumas pendências. E também, não sei porque eu lembrei agora do Rousseau e do Valdo comentando sobre a relação dele com o grupo e aquela questão de ficar para trás também. Então, dependendo da pessoa, ela pega num ponto e aí ela consegue fazer a catálise e mudar, né, na preparação, pelo menos, para vir tentar aqui no intrafísico. Acho que eu vejo por aí mesmo. Oi. Aqui em cima, Tânia. Ei. Esse item mesmo, na taxologia, você chamou de proexológica. Sim. Por quê? Isso aqui não seria intermissivo? Por que você colocou na atuação no intra? Eu já coloquei proexológico porque no curso intermissivo a gente faz a programação, a gente faz o planejamento existencial. E aí eu já quis abordar já lá na frente o foco, quando você vem para cá, porque o teste mesmo é no intrafísico, né? Você revê um monte de coisa no intermissivo e tal, mas isso não garante que a gente tenha complexos, sucesso total aqui. Então, você está dizendo aqui, a gente faz a reavaliação. E no intermissivo, a avaliação, é isso? Do rumo do ciclo. Porque está participando do intermissivo, né? Então, avaliação lá, reavaliação aqui. É isso aí. Tá ok, obrigada. A taxologia. Você poderia ampliar o item 6, psicossomática? A serenização das emoções propiciada pela catarse. A catarse, essa serenização é um resultado da elaboração desses ressentimentos, dessas mágoas, ou às vezes até emoções que você acha que são boas. Tem gente que gosta de ter paixões fortes, né? Então, quando você tem uma catálise em termos de emoção, e aquilo é como se assim, esvaísse, sabe? Quando você resolve um problema dentro da sua cabeça, é como se esvaísse, e você rememora aquele problema, e você percebe que não tem mais a mesma emoção associada ao problema. Isso pode ser o produto da passagem da emoção ao sentimento, da consciência? Eu acho que pode ser, sim. E eu acho também que pode ter a ver, inclusive, com, até um passo antes, questões biológicas. Por exemplo, quando você atinge a maturidade biológica, aí você já vê uma mudança, uma serenização. Quem é muito ansioso, para um pouquinho para prestar atenção e ver se não era mais ansioso antes dos 26, 27 e menos ansioso depois. Vai ver que muda, sim. Mas tem a ver com isso que você falou também. Obrigada. Quem é que está com o microfone agora? Também aprofundar na página 34, número 7 da taxologia, retrocognitiva, por favor. A ativação da memória dinamizada pela técnica do inventariograma pessoal. Aí eu coloquei retrocognitiva não só de outras vidas, mas assim, de retro dessa vida também, né? Porque uma coisa que ajuda muito a você entrar em contato com o seu self, a desenvolver o autoconhecimento, é você fazer o inventariograma, ver o que você tem de
de aporte, ver quais foram os seus sucessos, as pessoas que estavam à sua volta. Tudo isso ajuda. Agora, uma coisa que o João Paulo me falou é que eles fazem esse tipo de técnica depois do Recim 1, que é quando você responde todo o conscienciograma. Aí você bate ali, né, a sua opinião de você mesmo, com os fatos que aconteceram, o que está acontecendo agora, faz um balanço. E aí eu achei isso aí bem interessante, porque você tem a sua síntese, né, a síntese consciencial ali na hora. Pode comentar, no seu caso, dessas 8 aqui, tem alguma que para você foi a mais importante na sua catálise ou nesse momento evolutivo? Que você usou mais ou que te impulsionou mais? Uma que eu usei mais foi a psicossomática, que tinha vários, né, sentimentos guardados e que não colocava para fora, e quando eu liberei, eu compreendi várias coisas, ajudou. Né? Ok, obrigado. Albinha? Oi. Vamos vê-la aí. Obrigada. A frase enfática, não sei se alguém já falou. Não. Não? Descobrir, aplicar e experienciar os elementos compositores da catálise consciencial evolutiva é condição vivencial ao alcance de consciências pesquisadoras interessadas na autorreciclagem. Sobre os elementos. Eu tinha uma frase bem parecida com essa, mas aí quem me ajudou a fazer foi a Neida. Ficou bem próxima do formato. O pessoal falou aqui no começo, eu queria agradecer ela também. E isso aqui, ao tempo todo a gente tem catalisadores internos e externos, que eu considero. À nossa volta tem as pessoas que estão dando feedback, estão falando alguma coisa, a gente não ouve. Às vezes ouve, ou às vezes elas estão solicitando alguma coisa, alguma forma de assistência, e você, por não abrir, você deixa de assistir. Então, tudo isso, todas as coisas à sua volta podem ser catalisadores. Eu acho que, para quem está interessado na autorreciclagem, é só observar melhor. Colocar o foco. Que vai ver. E você respondeu agora para o Pedro, você falou da inventariograma. Você poderia trazer um pouquinho dessa sua experiência da inventariograma para nós? Não, sim, eu sei, mas eu queria ver a experiência dela, porque você disse que aplicou a inventariologia, né? Foi. Então. Foi uma experiência parecida com o que acontece no Recim, que não sei se até que o João Paulo queria comentar alguma coisa da Consciência lá e tal, que eu fiz depois das respostas ao conscienciograma, eu fui ver o inventário e muita coisa batia. Então eu vi que a autoavaliação ela estava mais para correta. Foi essa a minha experiência com o inventário, mas durante a feitura do documento, eu lembrei de fatos que me ajudaram nessas catarses, nessas abreações. Isso aí. Beleza, obrigada. A gente tem o ciclo autoconscienciométrico, né, que são os cursos Fundamentos da Conscienciometria, depois o Recim 1 e o Recim 2. O Recim 1 é um curso que ele ajuda a gente a preencher as 2.000 questões de conscienciograma. Ele demora 6 meses. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem terminar em 3, 2 meses. E quando a pessoa termina, tem todo o resto, né, do tempo que a pessoa faz justamente esse inventariograma. Então, a pessoa faz um inventariograma, a gente já tem uma planilha, já tem um preset, né, já na Consciência para isso, um template para isso, onde a pessoa vai colocando os dados da vida dela, as conquistas, tudo que ela conseguiu, tudo que ela já passou na vida, e com esse inventariograma ela cruza as informações com o conscienciograma que ela já respondeu durante o curso. Então, isso que eu chamei a atenção, falei com a Alba, falei, exatamente o que a gente faz lá na Consciência, né, hoje em dia. Então, termina os 6 meses, ela com o conscienciograma respondido, o gráfico conscienciométrico aplicado, e o inventariograma também respondido. Então, a gente tenta que a pessoa faça o máximo de
levantamento dos dados dela, conscienciométricos e de conquistas da vida, do histórico dela nessa vida, ou histórico até onde ela consegue ter, para no final ela ir depois para o Recim 2, que são análises profundas. Então, todos esses dados com o inventariograma vão fazer ela fazer uma análise mais profunda, mais minuciosa na autoconscienciometria dela. João, só uma pergunta, esse template ele fica disponível para quem não faz os cursos também ou é só para quem está trabalhando? Não, ele tem na apostila. Agora, a gente vai ter até no próximo ciclo dos verbetólogos a técnica do inventariograma, né, que é um dos verbetes, que fala justamente disso, ele passa bastante coisas da técnica. Agora, se quem quiser, a gente pode passar a técnica tranquilamente, não precisa ser necessariamente aluno lá. Tá? Alba, oi. Aqui no ar, por favor. Voltando ali à fatologia, o último, a recuperação de cons do curso intermissivo. Quais foram as técnicas que você usou para te ajudar nessa recuperação de cons? Eu não apliquei nenhuma técnica com o objetivo de recuperar cons. Isso foi aconteceu muito durante a adolescência e em cursos de campo, como o ECP2, acoplamentário. Foi o que aconteceu. Não sei se pela dinamização das energias, aí propiciou. Então, veio através de projeção, através de flashes durante os cursos. Foi isso que aconteceu. Ok, obrigado. Okay. Você podia, na página 33, a primeira e segunda linha é técnica da tábula rasa consciencial. Essa técnica, por que eu coloquei como um dos pontos de catálise? Ela limpa, se você pegar na definição, um dos pontos lá é a partir, a catálise é a partir da eliminação da resistência intraconsciencial à aplicação dos próprios trafores. Quando você faz essa tábula rasa, você diminui essa resistência intraconsciencial. Então, a tábula rasa é zerar alguma coisa. Zerar alguma coisa. Você chega a zerar, então, essas resistências, talvez é isso. Todos esses fatores de resistência você zera. Você zera. Ou você diminui, porque zerar também é... Ou diminui, acho que difícil, mas você diminui bastante e aí você consegue fazer um movimento diferente do que você vinha fazendo. Obrigado. Obrigada. Alba, aqui na antagonismologia, na página 33, o último antagonismo, que é a utilização do megatrafor, vitimização. O que você viu dentro na sua autopesquisa? Quais são os trafores que ajudam a pessoa a não ter ou a diminuir a vitimização? Eu não sei se tem um trafor específico, mas eu sei que, eu imagino, tem uma hipótese minha, que é impossível a pessoa se vitimizar ela tendo descoberto um mega trafor dela, ou assim, um conjunto de trafores que ela reconheça que tenha conseguido proveitos evolutivos com aquilo. Eu acho muito difícil vitimizar dessa forma. Seria, assim, uma autocorrupção muito absurda, sabe? Porque você sabe que é bom naquilo, sabe que pode ajudar até outras pessoas com aquilo, e não coaduna, sabe? Não combina as coisas. Nesse ponto aí, se você quiser, a gente põe aqui autovitimização, que fica mais claro. Melhor. Alba, você poderia ampliar o conceito do trinômio que está indicado na trinomiologia, por favor? O trinômio? Isso. Sim, a gente comentou que foi a tomada de consciência por parte da pessoa, inicialmente, Depois, a intenção dela sendo revista. Quando você toma consciência, você revê a sua intenção e aí você tem a chance de escolher pelo abrir mão. Então, esse abrir mão pode incluir o egocídio aí.
Ficou claro? Quer que eu dê um exemplo? Efeitologia, pode ser? Efeitologia da terceira linha. O efeito desintoxicante do exercício físico regular. Esse efeito aqui, ele... Acho que com relação mais à catálise mesmo, né? O exercício físico. Porque se você fica muito parado, muito tempo parado, a tendência é as coisas se estagnarem. E no corpo, aquele negócio da pochete, né? Sempre tem alguma resistência física, isso aí também atrapalha nas energias, atrapalha no parapsiquismo. Eu, inclusive, durante o período que eu aumentei muito de peso, eu percebi uma dificuldade também de mexer com as energias. Então, comecei a atuar na diminuição do peso, no aumento dos exercícios físicos, e aí isso me ajuda um pouco mais. Acho que é nesse sentido. Poderia aprofundar na página 33 o item ciclologia? O ciclo completo de passagem pelo gargalo consciencial. Esse aí veio de fora. Esse aqui é o... Eu considero que para você passar pelo gargalo consciencial completamente, você precisa abordar várias facetas. Não dá para abordar uma só. Não dá para usar só o seu trafor de comunicabilidade, por exemplo. Você tem que usar a comunicabilidade, o parapsiquismo, tem que colocar assistência. Então, para passar completamente, para fazer essa mudança, são as várias facetas da consciência. Quando faço EV, quase sempre a energia se acumula na minha cabeça e é muito difícil dispersá-la ao longo do exercício. Já ouvi relatos similares de outras pessoas. Isso seria fisiológico ou é devido a bloqueios corticais? Não. Aí tem dois aspectos. Primeiro, um que é parafisiológico, que é homeostático, e a pessoa se sente bem. E o outro, que é parapatológico, a pessoa, então, o processo aí seria doentio ainda, e a pessoa não se sente bem. Veja como é que você se sente. Aqui, pode falar. Oi. Efeitologia, a quarta linha de cima para baixo. O efeito otimizador do clima organizacional para a geração de sinergia em grupo. O clima organizacional de uma empresa ou de uma IC, ele pode servir de otimizador para a sinergia. Eu lembro que quando eu voluntariei na Conscius, a gente procurou, durante um período que eu estava lá, ter uma transparência maior, e isso ajudava a limpar muita coisa, que às vezes alguém ficava meio de olho de cara virada, né, assim, e durante esses períodos de transparência limpava. Então fazia aquela, não chegava a ser uma catarse, né? Porque, e às vezes eram muitas mulheres, não é isso? Tinha muitas mulheres. É importante falar isso. Você sabe, quando se chega à pacificação entre mulheres, tem que bater palma, fazer sobremesa, distribuir. Isso aí não é fácil. Alba, só enfatizando aqui na questionologia que você faz e também a própria frase enfática, você vê a aplicação da catálise diariamente, como é que você poderia assim, sugerir? Eu fiz muita associação aqui ao ECP1, né? O ECP1 é uma catálise, de certa forma, para a pessoa, né? E como você sugeriria da pessoa acordar de manhã? Qual será a minha catálise de hoje? Como você procuraria uma sugestão em termos de dica
diária? Olha, eu acho que eu até tinha falado mais cedo sobre o princípio da descrença. Eu acho que é você o tempo todo desconfiar do seu nível, o quanto que você poderia tá melhor, sabe? Porque eu vejo o princípio da descrença assim, não só como não vou acreditar no que o outro fala, mas também não vou cair nas minhas próprias autocorrupções também, né? Eu vejo por aí. É uma zona de conforto, assim. Zona de conforto, Ok. Por aí. Aqui, Alba. Duas perguntas. Primeiro, você fala aqui da técnica dos 10 dias de isolamento. Você aplicou essa técnica? Essa técnica eu não apliquei ainda. Tá. Mas eu peguei ela por causa de relatos de pessoas que aplicaram e sentiram diferença, mudanças assim íntimas, né? Basicamente é ficar 10 dias e focar no que a pessoa tem que pesquisar, é isso? A técnica ela está... Que eu procurei no verbete da enciclopédia. Acho que está nos 700 experimentos. Os 700 experimentos. 700, tá. Vou olhar lá. Uma outra pergunta. Quando, durante essa catálise evolutiva, a pessoa, ou algumas pessoas que estão passando por esse processo, quando a pessoa tem o foco mais no negativo, no pesado, e ela fica naquele contexto, você já passou por algumas situações de qual é a melhor técnica para conseguir dar um upgrade, mostrar, falar sobre os fatos, alguma coisa específica para auxiliar a pessoa a dar o salto? Se for simplesmente um ponto que a pessoa fica o tempo todo pensionizando negativamente, eu indicaria a pessoa fazer uma listagem de sucessos, uma listagem de proveitos evolutivos da vida. Tá. Agora, se for um problema que ela ainda não consegue solucionar, porque tem, né, uma diferença aí, ela pode conversar com pessoas que estão à volta, que ela confia, pode também fazer um exercício de linearidade, que quando a gente tem um problema, a gente encontrou soluções ao longo da vida que eram boas, a tendência pode ser usar a mesma solução para aquilo, e fica no looping, né? Em vez de ficar no looping, fazer um exercício de linearidade. Procurar soluções diferentes, e a próxima, e para sair daquela rodinha ali. Fazer um brainstorming, alguma coisa assim. Alba, aqui no ar. Você falou rapidamente sobre questão grupo K na questão de família. E também que a sua catálise ocorreu, de fato, dinamizou quando você chegou em Foz. Antes de chegar em Foz, a questão do grupo familiar, grupo Karma, isso, como é que foi? Você resolveu bem? Ficou mal resolvido? Isso atrapalhou muito a questão da dinamização da sua catálise aí? Antes estava bem travado, sim. Não era muito por parte não era uma coisa muito das pessoas, não. Era uma coisa mais minha. Era uma visão que eu tinha, principalmente da minha criação, como é que se deu. Eu achava que deveria ter sido feito de tal jeito, em vez de X. Só que a gente esquece que a gente vem no grupo que a gente merece. E a forma pensênica do local que você viveu também influenciou muito? A forma pensênica influenciou. Eu nasci em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E lá é Baixada Fluminense, é uma região bastante marginalizada. É bastante marginalizada lá. Então, isso influenciou também. Tem o processo de vitimização lá das pessoas é forte. As meninas lá com 17 já estão com 3 filhos, essas coisas assim. Mas eu sinto que isso já não ressoa mais, entendeu? Ok, obrigado. Oi? Aqui no ar. Eu fui tua companheira de grampeamento de verbetes. Né? E a gente já percebia lá a tua tranquilidade, assim, a tua firmeza em relação ao teu verbete. Tu perguntava para a gente, né, por que nós tínhamos escrito verbete. E agora estou entendendo, né, por que você escreveu seu verbete. Alba, página 33,
na exemplologia, a megacatálise consciencial, a recém planejada a partir da autoanálise profunda com mudança de patamar evolutivo. No teu caso, se você aplicou isso, ou que técnicas você usou para fazer essa autoanálise profunda? Ou o que você vem utilizando, né, que você está utilizando para fazer essa autoanálise profunda? Tá. Só clarear que eu ainda não alcancei essa mudança do patamar evolutivo que eu ainda estou nesse processo. Mas a autoanálise profunda, ela começou pela resposta ao conscienciograma. Antes eu fazia diários pessoais do que acontecia. Eu cheguei a fazer consciencioterapia, mas aprofundar mesmo foi depois da utilização do conscienciograma, porque ele traz muitas facetas que a gente não vê às vezes, né? Fica escondida ali. Então foi por aí. Ok, obrigada, parabéns. Obrigada. Neida, você já fez algum comentário hoje? Já, né? Mas como ela é sua parente, eu acho que você devia olhar mais. Parente é para essas horas. Na verdade, somos parentes conscienciais, né? Não, você Cardoso com Z, ela é com S. É que o Cardoso é do meu marido, né? Que minha pessoa de origem é uruguaia. Por isso que é com Z. Mas a Alba, a maioria das comentários que eu poderia fazer, o pessoal já perguntou, né? Mas eu gostaria de perguntar para ti, na taxologia, eu vi que tu enfocou bastante aqui, ou enfocou de uma certa forma, né? Essa questão do inconsciente aqui, ó. Tu citou vários tipos de catálise, entre eles o inconsciente. Eu gostaria de perguntar para ti, assim, como é que tu diferencia o inconsciente do consciente? Tu poderia me exemplificar algum desses que tu citou, desses outros itens aqui, que seja consciente? Eu cito o número 4, que o pessoal não perguntou ainda, que é a aceleração intencional de componentes do pensene por parte da consciência, com repercussões benéficas na psicosfera pessoal. Aceleração intencional de um componente. O EV, a aceleração das energias. Então, você tem a intenção de fazer aquilo, acelera suas energias e tem resultado positivo, né? E mexe no pensene todo, né? Ok. Obrigada. Aqui, ó. Opa. Alba. Oi. Aqui na taxologia. Teria como aprofundar aqui o item 6? A serenização das emoções propiciada pela catarse. Acho que tem uns pontos assim que o pessoal gostou mais. Esse aqui, ele é quando você resolve um problema dentro de você, um problema íntimo, e aquilo sereniza as suas emoções a partir daquele momento. Tem uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, que era cantar música igual Diário de Bridget Jones, né? Você fica em casa sozinho e canta música. E aí você sente aquela emoção toda e tal. Com o tempo, algumas músicas que me traziam rememorações muito emotivas e tal, eu ouvia as mesmas músicas e não diziam mais nada, porque eu já tinha resolvido aquele problema diante de mim. Não sei se ficou claro. A serenização, no caso aí, você quer dizer a acalmia, né? A acalmia, No caso. Alba. Oi. Aqui, você pode falar um pouco do papel do poliglotismo na catálise consciencial? Como é que você vê isso? Olha, eu não tinha pensado nisso aí. Essa te vira funciona melhor comigo do que aquele confia em você. Do challenge, né? Challenge. Eu vi... na verdade, os idiomas me ajudaram como ferramenta para conseguir algumas coisas. Tanto na área financeira, coloco aqui, né, questão de pé de meia, quanto até voluntariado também. Assistencialidade, que a gente vê você interagindo, né, com as pessoas de fora.
Então, assim, eu vi como uma ferramenta. É o catalisador, né? Não é a catálise, é um catalisador. Uma enzima, né? Seria uma uma enzima, coisa. E quanto mais idiomas você souber, melhor. Né? Eu, por enquanto, sei 2. Estou aprendendo o terceiro, mas tem gente que sabe 4, 6. Imagina o quanto que essas pessoas podem catalisar. Quais são os 2 que você domina e que você está aprendendo o outro? Eu, português e inglês, e eu estou aprendendo francês. Ok. Très bien. Alba. Oi. Alba, oi. Sem querer ser muito biblioteiro, eu queria saber como é que você aplicou, você mesma, né? Você eliminou a resistência intraconsciencial e aplicou ou desenvolveu alguns trafores específicos. Você poderia relatar para a gente alguma experiência pessoal sua que redefiniu o seu patamar evolutivo? Como é que eu diminui a resistência? Como é que você fez o que está escrito na definologia, né? Como é que você eliminou a resistência e como é que você aplicou ou desenvolveu os seus próprios trafores, possibilitando a redefinição do teu patamar evolutivo? Eu comecei a observar, a ser mais detalhista, observar mais, ouvir mais. Na verdade, eu sempre fui muito observadora e eu achava que isso era o suficiente, sim. Eu já era bastante detalhista. Até que, durante as tertúlias, aí o Valdo comentava alguma coisa sobre soma, alguma coisa sobre a casa, e aí eu vi que não era tão detalhista assim. Então, eu fui observando melhor auto-organização. Ter pego aquele negócio de levantar. Como é que é? É o negócio de levantar. Você vai pôr o chinelo, depois vai ao banheiro. Isso aí pegou um monte de gente. Vai escovar os dentes, vai arrumar a mala. E aí, nesse detalhismo, eu fui vendo que não era tão bom assim. E também ouvi muitas pessoas, ouvi mais. Então, o teu trafora é o detalhismo, é isso que você está querendo dizer? Não, eu sou observadora e eu estou desenvolvendo o detalhismo. Então, você está desenvolvendo a tua observação e o teu detalhismo, é isso? Estou desenvolvendo detalhismo. E com isso, você está sentindo que você está redefinindo o teu patamar evolutivo. Isso, né? O patamar evolutivo, assim, eu tenho uma noção por causa da resposta ao conscienciograma, né? Quando você responde as 2.000 perguntas, você tem uma noção de onde você se situa ali na escala. Ele te dá essa nota e você bate com os fatos, o que realmente você tem na sua vivência, e vê. Se você encontrou uma pontuação de projetor consciente, não tem muita projeção, você tem que se questionar. Esse que é o patamar. Entendi. Esse aí. E uma outra coisa, geralmente quando a gente fala em catálise, a gente fala no elemento catalisador, né? Aqui, o que seria o elemento catalisador para você? Tudo. Se você tem um trafor, você pode alavancar a sua vida. Se você tem... seria o trafor, então, o elemento catalisador. Trafor, tem alguém que está do seu lado, que comentou alguma coisa, aquela pessoa pode ser uma catalisadora. Né? Deu uma força. Tem até um exemplo aqui na fatologia que é... Na fatologia? Na fatologia? Não. Deixa eu ver se desculpa. Não é aqui não, desculpa. Mas não é efeitologia. Na efeitologia. Na terceira linha, lá no finalzinho, tem o efeito impulsionador do desafio lançado pelo professor orientador de pesquisa. Nesse caso aí foi o Valdo Vieira. Agora, quando eu vou trabalhar no meu consultório à noite, eu ligo 7 comutadores. 7 tomadas. Vocês olham bem como é que é isso. Eu sei tudo de cor. Não é porque é o número da sorte, não, né? Porque são 7. Isso à noite. Agora, quais são as tomadas? Tem uma lâmpada da esquerda e outra lâmpada de lá. O meu exaustor, você tem que primeiro puxar o processo e depois ligar a tomada. Meu computador, eu tenho que ligar primeiro no monitor e depois no computador. Entende? Junto com ele. Não, os no-breaks já estão tudo ligados, eles permanecem ligados o ano inteiro.
Agora, o que se passa? O ar-condicionado é feito também. Vocês contam que dão 7. 7 Agora, interruptores. eu faço isso toda noite. São 7 interruptores, né? Até um certo ponto são interruptores. O problema, por exemplo, de você ligar o exaustor, não é bem, porque na hora que você puxa, não é bem um computador. Você está puxando para poder o ar passar, né? Entende? Mas primeiro você puxa, depois que você liga. Liga para cima, que é para tirar o ar. Certo. Entende? Agora, então, por aí você vê o detalhe. Agora, veja, eu sei isso tudo de cabeça. Ó, vocês estão falando, como é que eu estou falando? Eu sei tudo. Agora, quando você trabalha sozinho, isso eu estou dando uma dica para vocês. A tendência do detalhismo é ampliar e você dominar melhor os processos todos. Agora, a tendência também, essa é a primeira impressão que a gente tem. Agora, a segunda, o segundo princípio. Quando você trabalha sozinho com o mental soma, a tendência é você descartar a parte física e ficar com o processo extrafísico. Aí é preciso ter cuidado. Então, se você está sozinho, trabalhando às vezes durante o dia, vem uma pessoa com documento a você assinar. Isso é um perigo. Às vezes você vai assinar o documento no escuro, você não leu, eu já não pode assinar nada sem ler. Porque você está mais para lá do que para cá, entendeu? Isso aí pode dar a cincada, o equívoco, a lacuna, a fissura. Você tem que olhar. Agora, eu tenho isso tudo na ponta da língua. Entende? Agora, são muitos anos desse jeito. Uma outra coisa, toda vez que você mudar essa estratificação rígida dos seus hábitos, da situação, cuidado, que você vai errar. Vai ter uma fase de transição que você erra. Que a tendência do seu corpo é levar tudo para a repetição. E você agora tem que racionalizar, porque houve uma modificação da técnica do hábito. O arcabouço, a estrutura do hábito foi modificada. Aquela fase de transição vai ter erro, você pode esperar que tenha. E outra coisa, quanto mais antigo o hábito, mais difícil é e mais longa é a fase de transição. Então você pensa, não, numa semana eu liquido com isso. Às vezes não. Até que na primeira semana você saiu bem, na segunda você começou a errar. Você está entendendo? Então é preciso ter muito cuidado com esses detalhes. Então você está só para me entender, você está se referindo a essa resistência intraconsciencial. A gente resiste. Não, é a resistência fisiológica, é do seu corpo. Certo. É praticamente o seu corpo que entra nisso. As ações que você tem, toda, sabe, o desempenho. O que você está falando não tem a ver aqui com a resistência intraconsciencial, não, também? Agora, isso tudo influi nessa catarse consciencial, por isso que eu estou falando. Sua pergunta com ela foi bem em cima do lance. Tudo correto. Tá ok. É o processo dos bons hábitos para manter a rotina útil. Isso aí é muito sério. Agora, por exemplo, eu se for olhar, eu preciso estar olhando qual é o dia, por isso que é que eu falo com lógica. Meu dia, na verdade, não é um dia de 24 horas, eu uso 48. E quase sempre é a semana inteira. Então ele pergunta, que hora é hoje? Eu viro para ele e falo assim, hoje é quarta-feira. Quantas vezes eu já te falei isso? Porque o meu processo é tão globalizante que eu não posso sair disso. Entende? Agora, quanto mais você se concentrar no mesmo trabalho, com os mesmos reflexos, mais isso fica estratificado. Não fica pensando que isso é negativo, não é. Agora, só tem uma dificuldade, é você chegar nesse ponto de uma maneira produtiva, de uma maneira homeostática, isso não afetar nada. Isso não afeta meu sono, por exemplo. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que é. Não. Agora, a partir dos anos, a coisa muda. Agora, você pensa bem, eu tinha todos esses hábitos e viajava. Então, eu chegava no hotel hoje, daqui 3 dias eu estava noutra cidade, com outro idioma, no outro hotel. E eu mantinha tudo isso.
rigorosamente. Agora, não é fácil. Eu só corto essas coisas, até hoje eu corto, quando há uma interferência dos horários anteriores ao meu processo mais sério. Se há, aí eu mudo tudo. Porque eu não posso ficar, vamos dizer, ferindo a estrutura da minha carga horária de sono. Entende? Se acontece isso, você começa a bater pino. Aí tudo vai por água abaixo. Se começa a errar, você fica cansado. Tem uma opção de coisa aí, não é bom. Então isso tem que ser olhado sempre, tá certo? Sobre esse processo do condicionamento. Professor, o senhor fez um comentário para ele agora, há pouquinho. A tendência de, quando você está trabalhando sozinho, é ficar mais detalhista. No detalhismo e ficar mais na parte extrafísica, se o seu processo é mental somático. Não precisa de ser mental somático tratando de parapsiquismo, não é isso? Só mental somático. Se for profundamente de racionalidade, um texto, por exemplo, lógico, alguma coisa nesse sentido, a sua tendência é ficar mais extrafísica do que intrafísica. Agora, se isso for contínuo, durar durante meses, a sua tendência é inevitável, mexe no parapsiquismo imediatamente. Aí suas energias vão crescer, o estado vibracional vai ficar mais agudo. Tem uma série de condições que afetam. E outra coisa, eu estou lembrando, falar a segunda vez, não é que você esteja trabalhando com mental soma com parapsiquismo, não. É o processo da racionalidade, do discernimento. Então, a primeira noção, se uma pessoa quer desenvolver o parapsiquismo, se ela aumentar o autodiscernimento dela, ela melhora o parapsiquismo. Entende? A primeira coisa é o discernimento. Professora Alba, a catarse consciencial com o processo evolutivo vai diminuindo, mas também vão surgindo outras catarses de ordem evolutiva dentro da escala da evolução até sermos serenões? Eu tenho um limite de conhecimento aí com relação à evolução das catálises, mas como a tendência é a gente gostar cada vez mais de mudar e de descobrir coisa nova da gente mesmo e dos outros e da evolução, eu imagino que essas catálises elas se tornem cada vez mais próximas uma das outras. Então, tem uma catálise agora, outra, até que a gente chega até aquele movimento uniformemente acelerado, alguma coisa assim. É uma hipótese, né? Mas não sei quem poderia ajudar aí com relação a esse assunto. Serenão e tal. Isso eu já não sei. Isso é com vocês, serenões. Sabe como é que é? Tem um primo viciado em crack. Já foi internado 4 vezes, mas saiu sempre com poucos dias. Nunca foi internado à força. Recentemente foi solto da prisão por furto, na qual ficou por 10 meses. Até se manteve limpo por poucos meses após a prisão, chegando a entrar em emprego e na faculdade, mas acabou voltando a se drogar e a furtar para arrumar o dinheiro. A mãe vai se mudar de cidade e é inviável o levar para a casa de parentes. Ele já verbalizou mais de uma vez que prefere voltar para a cadeia do que ser internado, pois assim não tem de rezar nem trabalhar, o que evidencia que ele não deseja realmente melhorar. Quer, mas não quer pagar o esforço. Restaram basicamente 2 opções viáveis. Alugar um barraco para ele, contratando marmita, fazendo compras e visita constante, sem dar dinheiro, assim deixando ele se vir com a sua vida. Ou internar à força, mesmo correndo o risco de gerar mais revolta ou até o suicídio. O senhor teria alguma opinião a respeito? Eu acho que o processo aí, quando é crack assim, aquilo já desgovernou a opção de funções aí. O negócio é ver mesmo médico e internação para ver o que ele pode fazer. E outra coisa, tem que mudar o ambiente dele. Se a mãe vai mudar, era o caso de levar com ele, para criar um ambiente, um ciclo social diferente, um holopensene diferente. Isso às vezes ajuda muito. Agora, numa condição dessa, por todo esse histórico aí que você mostrou, o jeito é internação mesmo, isso aqui não tem saída, não.
E outra coisa, arranjar serviço para ele, porque ele está querendo tirar o corpo fora disso. Agora, tem que falar para ele o seguinte, ele não está se sentindo bem em falar em trabalho devido ao esmorecimento criado pelo próprio, a própria intoxicação que ainda está vigorando no corpo dele. Quando ele reagir mais, ele vai ter iniciativa, motivação, tendência para o processo do trabalho, para fazer alguma coisa útil. Tem que fazer a passagem desse gargalo. Isso aí é que eu sei. Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho a resposta, para me esclarecer um pouquinho. Quando o senhor falou assim, se aumentar o autodiscernimento, a pessoa acaba aumentando o parapsiquismo. Esse parapsiquismo não é só mental somático, pode ser o parafenomênico também? Não, tudo. Eu estou falando é de modo geral. Porque a pessoa, a hora que aumenta o discernimento, ela começa a prestar atenção nas dimensões. Entendi. Parapsiquismo, antes de mais nada, é um processo que é depois dessa dimensão. Então, a pessoa tem que ter a bi-atenção. É aquilo que eu chamo da atenção, sabe? Dividido. Isso, dividida. Então, isso precisa de discernimento. É isso que eu chamo a atenção. A hora que começa a ter esse discernimento, a pessoa praticamente ela tem na mente dela, aqui, na parte frontal do cérebro, ela começa a ter um telescópio, microscópio, você está entendendo? Tudo quanto é coisa pequena para examinar, que é o discernimento. Ela quer distinguir as coisas corretas. É a distinção da coisa correta. Aí vem a lógica, vem a racionalidade, vem a precisão, a exatidão. Isso leva para o parapsiquismo. Com isso vem o parafenômeno. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Alba aqui. Não é bem pergunta, não. Eu queria pedir para você explanar um pouco mais sobre na fatologia, o expurgo dos componentes intraconscienciais dissonantes. Como é que se você tem uma técnica, como é que você faz isso? Na verdade, eu não desenvolvi nenhuma técnica de eliminar esses componentes dissonantes, mas todas essas técnicas que a gente falou hoje, de jogar as 50 coisas fora, de fazer listagem dos sucessos, não são técnicas minhas, né? Mas que isso aí em si já ajuda a expurgar esses componentes dissonantes. E eu coloco dissonantes porque está dando algum ruído ali, está dando algum ruído na comunicação da pessoa com os outros, está dando algum ruído no caminhar dela, alguma coisa está errada ali. E aí todas essas técnicas de 50 vezes mais, a aplicação de mais um ano de vida, acho que isso aí acaba expurgando esses elementos. Alba, aqui em cima. Oi. Aqui na parafatologia, não sei se você já comentou sobre o extrapolacionismo assistido, apontando formas mais evoluídas de automanifestação consciencial. Não, gente... Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: quando a gente tem lá um extrapolacionismo dentro de um processo da vida, você considera, então, que momentaneamente ou por algum período a gente, então, diminui essa resistência intraconsciencial, né, que normalmente a gente vive diante de um determinado traço? E por que é que você acha que a gente não mantém? Sendo que extrapolou, é sinal de que você tem alguma condição de ter, né, aquela condição permanentemente. O que você acha? Não sei se você já pensou nisso. Quando a gente tem extrapolacionismo, a primeira coisa que mexe é com a nossa autoimagem e com as crenças, né? A crença que você pode ou não pode, consegue ou não consegue fazer tal coisa. Aí você vê que consegue, uau, aí já quebrou aquela crença. Agora, para mudar isso aí, varia com o nível de aprofundamento dessas crenças que você tem. Ou pode até ser uma coisa biológica mesmo, porque, como estava sendo comentado aqui,
da organização e da metodologia. Isso aí, tá, eu ligo aqui, ligo ali, mas o soma também às vezes tem que acompanhar, e às vezes ele não acompanha. Então, até você transformar determinada ação em hábito, isso às vezes é uma resistência. Tem resistência somática, tem resistência pensênica. Não, aquilo ali foi só um extrapolacionismo. Não é bem assim, sabe? Extrapolacionismo não é catálise, né? Não é catálise ainda, ainda não é. Professor Waldo, aqui, no há. Professor Waldo, un teletertuliano envió un email queriendo saber información sobre el servicio de apoyo a inversión existencial. ¿Puedo dar sobre o quê? O servicio de apoyo ao inversor existencial. Ele quer saber as informações. Posso dar para ele? Pode, perfeitamente. Fala aí. Orlando, um voluntário de Vitória. Então, o serviço de apoio está disponível durante toda a semana. Nós vamos entrar em contato com você. Eu mesma vou enviar um e-mail com todos os dados. E aí, você pode, teu filho pode marcar durante a semana que vocês vão estar em maio. E geralmente pode ser no final de semana, né? Que vai ser dia 21 e 22 de maio. Aí pode marcar, o serviço de apoio é de 1 hora, e uma entrevista com 2 indexólogos, e teu filho pode tirar todas as dúvidas que tenha sobre a técnica da Invexis, tá? Isso. Alba. Oi. Aqui. Pensenologia. Você poderia esclarecer os 2 últimos itens? Como foi o processo no seu caso? A eliminação dos pensenes conflituosos e a desrepressividade pensênica. Os pensenes conflituosos, principalmente com relação a pensar mal de você e dos outros. Às vezes não é tão óbvio que determinado pensamento é contra você ou contra alguém. Pode ser até uma forma de cultura, uma coisa que você aprendeu desde a infância, e aquilo dali virou até conhecimento assim, popular, e você embarca naquilo e acha que aquilo é normal. Um exemplo disso é quando a gente fala de determinado regionalismo. Fulano é de tal estado. Ah, ele é assim mesmo. Isso aí você já pensou mal, já colocou todo um rótulo, um negócio, já juízo de valores, e geralmente para baixo, né? Então, isso aí, eu comecei a ver por aí os pensênicos conflituosos. E a desrepressividade pensênica, ainda estou descobrindo isso aí. Mas é se dar uma oportunidade de ver como você pensa, como você se manifesta, porque pensene não é só pensar, né? Como você se manifesta. O que sai de energia naquela hora? Ah, saiu isso. Ah, qual foi... Falei casa. Que emoção que me trouxe quando eu falei casa? Então, você se permitir se descobrir. Eu penso que isso aí faz parte da desrepressividade pensênica. Professor, Alba, eu só queria fazer uma pergunta para o professor. Sobre isso que você falou agora, professor Waldo, aqui. Respondeu agora novamente para a Rosa, sobre a questão do parapsiquismo e do detalhismo. O pessoal da academia, né, os PhDs e PhDs, como o senhor gosta de falar, o pessoal que utiliza mesmo realmente o dia inteiro estudando, pensando, mental soma. Alguns desses entram também nisso. Não são todos. Entram no parapsiquismo, mas eles não percebem, então. Não, custa. Mas são esses que às vezes a gente atende e ele deixa a academia. Tá certo. É quando acontece isso. Agora, veja, quase sempre isso ocorre quando a pessoa fez algum curso intermissivo. Tá. É lógico que ela fica predisposta. Sim. Entende? Nesses casos específicos de pessoas que podem vir a deixar ou a expandir, como você faz para ajudar a pessoa a não ficar presa a detalhes pequenos, pequenininhos, e desenvolver mais uma cosmovisão? Sobre a cosmovisão. Pois é, isso. Agora, que fica... a cosmovisão na experimentação, na pesquisa. Isso às vezes ajuda a pessoa.
Então ela vê o problema dela estudar a si mesma. Sim. Que às vezes a primeira coisa que dá impacto é o princípio da descrença com relação à experiência pessoal. Então, por exemplo, a pessoa na academia, ela não estuda a si própria. Não tem o processo da pesquisa participativa. Isso muda tudo. E outra coisa, a partir do princípio da descrença. Porque o princípio da descrença já é forte por si, mas ele se torna potencializado a hora que fala que você vai estudar por você. Vocês estão entendendo, não? Você vai estudar você por você, que é o princípio, o processo paradigma nosso é baseado nesse princípio da descrença, igualzinho isso aí. Isso aí causa impacto, faz a pessoa pensar, entendeu? Quase sempre então muda. Aí, se tem retrocognição, etc., a pessoa aí, a gente fala com ela, ó, você deve fazer uma reflexão mais profunda e recuperar as suas lembranças dessa vida. Todos aqueles indícios que aconteceram na sua mocidade, quando você começou a estudar na faculdade, que sempre tem, são lapsos ou ocorrências ou insights que aquilo ocorreu e a pessoa descartou. Ela aí vai recuperar tudo. Estão vinculados ao parapsiquismo. Agora, ó, com referência aqui à Alba, eu te dou os parabéns e vejo que você andou estudando até muita coisa de psicologia para fazer tudo isso aqui. Você fala em catarse, abreação e parapsicodrama. Ela andou estudando para chegar nisso, senão eu não falaria nisso. Parabéns a você, foi ótimo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 53 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 35 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do Leandro, pela equipe de transmissão, o João Paulo, pela Conscius, falando dos fundamentos da conscienciometria, a Rosa, sobre o programa Verbetografia, a Neida, Jornada de Educação, e a Cristiane, sobre o mutirão no holociclo. Antes com vocês, a Eliana Manfroy, sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar os teletertulianos que não são amigos da Enciclopédia para que venham contribuir, para que venham ser mantenedores de todo este mega empreendimento da Conscienciologia, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Atualmente está muito fácil se tornar amigo. Basta ter o cartão Visa ou Amex e ligar para o CAEC 45 35 25 26 52 e pode ser feito na hora, com pagamento em até 12 vezes. E quem fizer a sua renovação ou adesão em abril vai ganhar de presente um DVD com o documentário da viagem do professor Valdo Uberaba em outubro do ano passado. Obrigada. Pessoal, quem estiver procurando um emprego e ao mesmo tempo gostaria da oportunidade de estar aqui diariamente nas tertúlias, presencialmente, contribuindo com as tertúlias, o Tertuliário está abrindo uma vaga de emprego no departamento da transmissão. Essa pessoa vai ajudar a gente, obviamente, com a transmissão diária das tertúlias e algumas outras tarefas, por exemplo, a elaboração dos DVDs mensais. Quem tiver interesse, dá uma olhada na primeira página do site das tertúlias, na lateral esquerda, no canto superior, tem lá um linkzinho com todos os detalhes para onde a pessoa deve mandar o currículo, quais são as funções, as características dessa pessoa. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, eu venho falar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que vai ter início, mais uma versão, agora no dia 26 de abril. O curso tem 25 aulas, uma por semana, e cada aula com tema de conscienciometria. O curso tem duração de 6 meses e as inscrições são aqui no CEEC. Eu gostaria de que a Eliane, que é uma das chefes aí dos Amigos da Enciclopédia, ela é aluna, está cursando o Fundamentos, a versão anterior, já está no final, e queria que ela desse o depoimento dela a respeito do curso. Não, professor João Paulo, eu já concluí o curso de Fundamentos, já estou no Recinho 1. Olha, o curso de Fundamentos foi uma grata surpresa, né? Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu já tinha o propósito de
conhecer o trabalho da Conscius e iniciei, então, o curso. Ele me ajudou muito, eu aprofundei vários aspectos da minha autopesquisa e estou muito entusiasmada em continuar fazendo todo o ciclo da conscienciometria. Eu recomendo, mas não acreditem em nada, né? Tenham as suas próprias experiências. O curso começa no dia 26, às terças-feiras. Mais informações na recepção do CIAEC. Obrigado. Boa tarde. Queremos convidar vocês para o programa Verbetografia, que vai sair agora na versão semipresencial intensivo. Então, nós vamos ter nos dias 7 e 8, depois 21 e 22 de maio, a parte presencial. São 2 fins de semana, sábado e domingo, não consecutivos. Então, dia 7 e dia 8 é um fim de semana. A gente salta um fim de semana, no próximo a gente tem os outros 2. Esse modelo de programa exige que a gente assista 3 aulas que estão disponíveis na página do Verbetógrafo. Onde que a gente encontra essa página? Se vocês entrarem aí no site da Tertúlia, da parte esquerda do site, você encontra lá, página do Verbetógrafo. Você entra nessa página e mais abaixo você encontra 3 aulas disponíveis. Elas são gratuitas, e para o participante interessado nesse programa Verbetografia, a gente é quase que obrigatório assistir essas aulas. Por quê? Porque na primeira aula a gente dá uma dica do que fazer com o tema do verbete que ele vai elaborar na parte presencial. Só para concluir aqui, a pessoa interessada nesse programa, ela, ao chegar aqui em Foz, ela terá que ter o tema já aprovado pelo professor Valdo e uma pré-definição. Então, é necessário que assista essas aulas online. Online não, disponível na internet. Tá bom? As inscrições são feitas ali na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar aos tertulianos, teletertulianos e demais consciências interessadas na sua evolução a participar da 2ª Semana de Reeducação Consciencial, que será promovida pela Reaprendência em parceria com o CIAEC. Serão 10 dias de imersão na ciência conscienciológica, no período de 7 a 16 de outubro. Então, ela inicia com a 5ª Jornada de Educação, que vai de 7 a 9 de outubro, e encerra com o Congresso de Verpanologia, que vai de 14 a 16 de outubro. Programe-se com antecedência e venha participar dessa imersão, seja enviando artigos, seja participando na imersão, nessa imersão mental somática da 2ª semana, cujo slogan é Reeducar para Reaprender. Então, para quem se inscrever com antecedência, há descontos promocionais na recepção do CIAEC. Pessoas interessadas podem buscar essas informações pelos telefones 3525-2652 ou pelos e-mails contato@reaprendência.org ou contato@caec.org. Não deixem de participar. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite e a convocação, na verdade, é para todos os voluntários que tiverem disponibilidade para ajudar no mutirão neste sábado, dia 9 de abril, a partir de 9h30 da manhã, lá no Holociclo, para a gente redistribuir as pastas do Cosmograma e também os dicionários. Então, quem puder, quem tiver condições de ir lá ajudar, a gente está fazendo esse esforço para justamente em função da reabertura do Holociclo Holoteca na terça-feira que vem. Então, a gente precisa estar com o material todo arrumadinho. Então, quem puder está indo lá colaborar neste sábado, a partir de 9h30 no Holociclo. Obrigada. De autoria da professora Eliana Manfroy, teremos amanhã o verbete Binômio Resiliência Exemplarismo. A especialidade é Interassistenciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.